Naquela terça-feira de outono, um homem de chapéu de palha entraria pelas portas giratórias do Hotel Eden Palace e, sem levantar a voz uma única vez, derrubaria 12 anos de arrogância construída tijolo por tijolo. Mas ao meio-dia, enquanto o lobby de mármore italiano refletia lustres de cristal e o ar-condicionado mantinha a temperatura num frio quase hospitalar, ninguém, nem mesmo ele, sabia o que estava prestes a começar. O cheiro era de lírios brancos e café recém-moído, servido em xícaras de porcelana para hóspedes que jamais haviam colhido um grão sequer. Um pianista tocava baixinho perto da escadaria dourada. E foi por essa porta, entre executivos de terno risca de giz e turistas carregando sacolas de grife, que Joaquim Ferreira atravessou o saguão com passos vagarosos, quase solenes, como se o tempo lhe pertencesse. Trazia um chapéu de palha surrado na cabeça, botas cobertas de barro seco nos pés e uma velha mala de couro na mão direita. Nenhuma etiqueta, nenhum logotipo, nenhuma pressa. Os olhos de quem observava se estreitaram em julgamento instantâneo. O mármore, frio sob os saltos das botas alheias, parecia zombar de cada passo mais pesado que o esperado. Ele não sabia ainda que aquele julgamento seria o último erro de muita gente naquele prédio. Fabrício Lemos, 41 anos, comandava o Eden Palace havia 12 anos e cultivava, com o mesmo cuidado que dedicava ao próprio blazer sob medida, a fama de farejar dinheiro de verdade só pelo corte do tecido e pelo cheiro do perfume. Usava um Rolex herdado do pai, o único item de luxo genuinamente seu. O resto era fachada e adorava contar aos hóspedes VIP, entre risadas cúmplices, como certa vez expulsara um mendigo perfumado que ousara pisar no restaurante do hotel. Os recepcionistas riam de suas piadas por medo, não por graça. Por trás da postura impecável, porém, havia uma criança que crescera vendo o próprio pai porteiro de um edifício de luxo em outro bairro ser tratado como móvel pelos moradores. Fabrício jurara, ainda garoto, que jamais seria olhado daquele jeito. Sua arrogância não nascia de crueldade pura. Nascia do terror de ser confundido, de novo, com quem serve e não com quem manda. Era esse medo, nunca admitido nem para si mesmo, que ele vestia todos os dias por baixo do blazer italiano. Meses atrás, um casal de idosos chegara ao Eden Palace num táxi surrado, carregando malas remendadas com fita adesiva. Fabrício os colocara no menor quarto disponível, nos fundos, por questão de disponibilidade, enquanto sorria por dentro, satisfeito consigo mesmo. Os funcionários que testemunharam aquilo aprenderam, sem que ninguém precisasse dizer em voz alta exatamente o tipo de hotel e de chefe em que trabalhavam. Joaquim, por sua vez, tinha as mãos grossas e calejadas de quem lida com terra desde os 8 anos de idade, e um olhar sereno que já atravessara secas, geadas e humilhações bem piores do que qualquer recepcionista de hotel poderia inventar. Sua verdadeira profissão pouco tinha a ver com a aparência simples. Dono da Fazendas Ferreira Agronegócio, exportava café orgânico para 3 continentes e sustentava direta ou indiretamente 40 famílias inteiras. Vinha ao centro da cidade para assinar no dia seguinte um contrato importante com a Associação de Exportadores e decidira, como sempre fazia, hospedar-se sem anunciar quem era. Gostava de observar o mundo antes de deixar que o mundo o observasse. Bom dia, vim buscar minha reserva. Suíte presidencial, disse Joaquim, a voz mansa sem pressa. Fabrício soltou uma risada alta o bastante para virar cabeças no saguão inteiro. Suíte presidencial custa 15 mil reais a diária, meu senhor. Tem certeza que não procuras a pousada da esquina? A plateia, já formada por curiosos, riu junto. Joaquim apenas repetiu, com a mesma calma de sempre, o número da confirmação. E essa calma, mais do que qualquer réplica, foi a primeira coisa que começou a incomodar Fabrício, sem que ele soubesse explicar por quê. Convocando, quase sem perceber, uma plateia cada vez maior, Fabrício elevou o tom. Renato Duarte, empresário hospedado no 10º andar, já filmava a cena com o celular erguido, sussurrando, que vergonha, enquanto ria. Beatriz Andrade, turista argentina, cochichava com o marido, incomodada, mas incapaz de desviar o olhar. O carregador Carlos Mendes ria alto demais, temendo parecer fraco diante do chefe. Sônia Prado, concierge havia 6 anos, mordia o lábio, os olhos baixos. E num canto discreto, a funcionária da limpeza segurava o carrinho parada, testemunha muda de uma cena que já vira se repetir outras vezes com outras vítimas. O senhor tem noção de quanto custa uma diária aqui? Zombou Fabrício, batendo os dedos no balcão de mármore com falsa paciência. Isso não é lugar para quem chega de bota de trabalho. Tenho noção sim, respondeu Joaquim sem alterar o tom. Por isso escolhi ficar aqui. O senhor escolheu? Fabrício repetiu com escárnio, olhando para a plateia como quem pede aplausos. Que bom que o senhor escolhe hotéis de 15 mil a diária. O senhor nem tenta negociar, nem oferece desconto. Cartão alguma coisa? Provocou Fabrício, cruzando os braços, deleitando-se com a própria performance diante da plateia crescente. Não preciso negociar aquilo que já é meu por direito,
respondeu Joaquim calmo. Já é meu por direito, repetiu Fabrício, imitando o tom caipira que imaginava ouvir, arrancando outra rodada de risos nervosos ao redor. Olha só a segurança do homem. A senhora ali, disse Joaquim, apontando gentilmente para Sônia. Pode verificar o sistema. O nome é Joaquim Ferreira. Fabrício ergueu as sobrancelhas, deleitando-se. Sabe de uma coisa? Vamos fazer assim. Eu vou digitar esse nome no sistema na frente de todo mundo. Se não houver reserva nenhuma, e não vai haver, o senhor vai se retirar sem fazer cena. Mas se por algum milagre existir, eu mesmo carrego sua mala até o último andar. De joelhos, se precisar. A plateia riu, achando graça na generosidade cínica. Joaquim apenas assentiu, um leve brilho nos olhos que Fabrício, tomado pela própria vaidade, interpretou como derrota antecipada. Aceito, disse Joaquim. Fabrício digitou o nome com dedos ágeis, ainda sorrindo, certo do próprio triunfo. A tela demorou 2 segundos. 2 segundos que pareceram um minuto inteiro para quem observava de perto. E então, reserva confirmada. Paga integralmente. Suíte presidencial. Nome da razão social. Fazendas Ferreira Agronegócio Lida. O sorriso de Fabrício vacilou como uma vela sob vento repentino. Deve ser erro do sistema, murmurou, a testa começando a suar, enquanto Sônia, ao lado, já não conseguia disfarçar o desconforto que sentia. Um cheiro específico. Grãos de café torrado escapando da cafeteria do lobby. Atingiu as narinas de Joaquim naquele instante e o transportou, por um segundo inteiro, para muito longe daquele mármore reluzente. Era o mesmo cheiro que sentia quando menino, aos 8 anos, ajudando o pai a carregar sacas na fazenda de outro homem. Um homem que jamais soubera seu nome direito e sempre o chamava de "o moleque". Suas mãos naquela época sangravam todas as quintas-feiras, quando a colheita era mais pesada e as luvas, se é que existiam, nunca chegavam até ele. O pai morrera cedo. O coração exausto de décadas dobradas sobre a terra alheia, e Joaquim, ainda adolescente, jurara diante do caixão simples que nunca mais um Ferreira trabalharia a terra de outro homem, sem um dia ter terra própria para chamar de sua. Levou 22 anos. Comprou o primeiro hectare vendendo tudo o que possuía, inclusive o relógio do pai, o único bem de valor que restara. Trabalhou noites sem dormir, aprendeu sozinho sobre solo, clima, exportação, enquanto homens de escritório o tratavam como caipira ingênuo tentando bancar o grande produtor. Lembrava-se com nitidez cortante do dia em que um gerente de cooperativa recusara comprar sua primeira safra por falta de apresentação profissional. As mesmas palavras, quase idênticas, que Fabrício acabara de usar sem saber. Foi naquele escritório empoeirado, décadas atrás, que Joaquim decidira. Nunca mais permitiria que o desprezo alheio definisse seu valor. E, sobretudo, nunca se tornaria o tipo de homem que precisava humilhar outro para se sentir grande. Voltou ao presente com o eco surdo daquela lembrança ainda pulsando atrás dos olhos. O rosto tão calmo quanto antes, mas com algo mais firme por trás da serenidade. O senhor disse que carregaria minha mala de joelhos, se precisasse, disse Joaquim, quebrando o silêncio que se instalara na recepção. Havia gentileza na provocação, não crueldade. Fabrício engoliu em seco. Deve haver algum engano. Isso pode ser fraude, pode ser. Pode verificar com a central de reservas, interrompeu Sônia, a voz baixa mas firme, surpreendendo a si mesma. O pagamento consta como aprovado há 3 dias. Foi então que a porta giratória girou outra vez, e entrou, apressado e sorridente, o doutor Eduardo Salgado, presidente da Associação de Exportadores de Café da região. Ao avistar Joaquim, atravessou o saguão quase correndo. Seu Joaquim, não sabia que o senhor chegaria hoje. Abraçou-o com o respeito de quem cumprimenta uma lenda, depois se virou, intrigado com o clima tenso ao redor. Vocês sabem quem é esse homem? Perguntou a plateia incrédulo. É o maior produtor de café orgânico de exportação do estado. Sozinho sustenta 40 famílias na região. Semana passada, o embaixador do Japão visitou a fazenda dele. Fabrício sentiu o chão do próprio orgulho começar a rachar, como gelo fino sob peso demais. Deve ser coincidência de nome, tentou Fabrício, a voz já sem convicção nenhuma, como quem se agarra a um galho que já sabe quebrado. Cada testemunha, naquele instante, processava a cena à sua própria maneira, como se o saguão inteiro tivesse se dividido em pequenos teatros particulares de culpa e alívio. Renato Duarte, o hóspede que filmava, baixou o celular lentamente, o rosto mudando de deboche para desconforto genuíno. Sempre desconfiara daquele gerente sorridente demais. E agora sentia a confirmação amarga de ter estado certo o tempo todo, sem nunca ter dito nada. Carlos, o carregador, parou de rir e deu um passo discreto para trás, tentando se dissociar fisicamente do próprio chefe, como quem se afasta de uma fogueira que ameaça se espalhar.
Beatriz Andrade cochichava agora não mais por desconforto alheio, mas pela vergonha de ter rido minutos antes, sem saber de nada. Sônia sentia vergonha por não ter falado antes, misturada a um alívio incômodo, por finalmente alguém dizer a verdade em voz alta. Calculava-se ao mesmo tempo o quanto aquilo poderia custar-lhe o emprego caso Fabrício sobrevivesse ao próprio erro. A funcionária da limpeza, ainda parada junto ao carrinho, apenas balançava a cabeça devagar, murmurando baixinho que isso já devia ter acontecido há muito tempo. E entre os funcionários mais novos, uma recepcionista chamada Juliana, que havia minutos antes tentado discretamente avisar Fabrício em voz baixa que talvez fosse melhor conferir com calma. Trocava olhares nervosos com as colegas, temendo represálias por ter, ainda que timidamente, ficado do lado certo. Tentando salvar alguma dignidade, Fabrício ensaiou um gesto de generosidade tardia. Seu Ferreira, me desculpe o mal-entendido. A suíte é sua, sem cobrança nenhuma, e ofereço a hospedagem do mês inteiro por conta da casa. Joaquim olhou para ele com uma calma quase dolorosa de se sustentar. Agradeço, disse Joaquim. Mas tem mais uma coisa que o senhor precisa saber antes de eu aceitar qualquer coisa. Naquele instante, a porta giratória se moveu pela terceira vez e entrou apressado, acompanhado de 2 advogados carregando uma pasta grossa de documentos, o próprio dono da rede Eden Palace, Antônio Vasconcelos. Seu Joaquim, desculpe a demora. Trouxemos os papéis da fusão para o senhor assinar, disse ele, estendendo a mão com evidente deferência. O saguão inteiro emudeceu. Até o pianista parou de tocar. Fabrício, por um segundo, sentiu um alívio insano. Talvez o dono do hotel viesse resolver aquilo. Talvez viesse repreender aquele fazendeiro insistente e devolver a ordem natural das coisas. Abriu a boca para explicar sua versão dos fatos antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Senhor Vasconcelos, que bom que o senhor chegou. Estávamos com um pequeno mal-entendido sobre uma reserva. Antônio nem olhou para ele. Caminhou direto até Joaquim. Apertou-lhe a mão com as 2 próprias. E só então, ao perceber o clima tenso ao redor, franziu a testa. Está tudo bem, seu Joaquim? Algum problema na recepção? Nada que não se resolva, respondeu Joaquim, calmo como sempre. Antônio abriu a pasta sobre o balcão de mármore, entre os olhos arregalados de Fabrício e o silêncio absoluto da plateia que crescia a cada minuto. Como o senhor sabe, disse Antônio, dirigindo-se a Joaquim, a fusão foi aprovada pelo Conselho na semana passada. O fundo de investimento da sua família adquiriu 65% da nossa rede de hotéis. Ele se virou, finalmente reparando na palidez de Fabrício. A partir de hoje, tecnicamente, o Sr. Ferreira é o novo acionista majoritário. Seu novo patrão, Fabrício. O documento, impresso em papel timbrado, trazia o nome de Joaquim ao lado de cláusulas de fusão, valores de aquisição e a assinatura provisória do próprio Antônio. Joaquim explicou com a mesma serenidade de sempre que decidira manter a compra em silêncio justamente para observar, sem disfarces, como o hotel tratava um hóspede comum. Um teste que dinheiro nenhum poderia comprar e verdade nenhuma poderia esconder. Fabrício sentiu as pernas fraquejarem, a mão buscando apoio no balcão como quem teme desabar de fato. O sangue sumiu do seu rosto num segundo só, e por um instante ele pareceu, aos olhos de todos, exatamente aquilo que sempre temera ser: pequeno, exposto, sem nada além da própria arrogância vazia para se segurar. Por dentro, algo mais antigo do que o próprio medo daquele minuto veio à tona. O menino que via o pai ser chamado de você aí, por moradores que nem sequer aprendiam seu nome. O menino que jurara nunca mais ocupar aquele lugar. E que agora, de terno caro e Rolex no pulso, descobria que continuava no fundo exatamente ali. Eu não sabia, gaguejou Fabrício, a voz falhando pela primeira vez em 12 anos de carreira. Juro que eu não fazia ideia. Se soubesse quem o senhor era. Essa é exatamente a questão, respondeu Joaquim sem elevar a voz. Se soubesse quem eu era, teria me tratado com respeito. Mas achando que eu era um homem simples, sem nada, decidiu que eu merecia desprezo. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o senhor. Carlos, o carregador, deu mais um passo para trás, agora visivelmente distante do próprio chefe, como quem se afasta de um edifício prestes a desabar. Fabrício olhou ao redor buscando algum aliado e encontrou apenas rostos que minutos antes riam com ele e agora desviavam o olhar. Por favor, disse Fabrício, a voz reduzida a um fio. Eu posso consertar isso. Posso mudar. Me dê uma chance. Joaquim fez uma pausa longa, calculada, deixando o silêncio pesar sobre o saguão como um cobertor de chumbo. Poderia, com uma única frase, destruir aquele homem para sempre. Demissão sumária, processo, exposição pública, tudo estaria ao seu alcance agora. A plateia inteira prendia a respiração, esperando, quase temendo, a sentença. Quando finalmente falou,
Sua voz permaneceu baixa, sem raiva, sem triunfo vazio. Não vou demiti-lo, disse Joaquim, e um murmúrio de surpresa percorreu o saguão. Mas, pelos próximos 3 meses, o senhor vai passar um dia por semana trabalhando na colheita numa das minhas fazendas, ao lado de gente que provavelmente nunca olhou nos olhos. Quero que aprenda de onde vem o café que serve nas xícaras de porcelana deste hotel. E de onde vim eu. Fabrício, com os olhos marejados, o orgulho finalmente desmoronado, aceitou com um aceno mudo, incapaz de formar qualquer palavra. Joaquim se virou então para Juliana, que ainda tentava se tornar invisível num canto da recepção. A senhorita foi a única que tentou fazer a coisa certa, mesmo com medo. A partir de amanhã, é a nova gerente-geral do Eden Palace. Juliana levou a mão à boca, os olhos cheios enquanto os colegas ao redor a aplaudiam timidamente, ainda processando a reviravolta completa que acabara de transformar aquele meio-dia comum numa história que correria a cidade inteira antes do jantar. Nas semanas seguintes, uma nova política de atendimento foi implantada em toda a rede Eden Palace, com treinamentos obrigatórios sobre respeito e dignidade, independentemente da aparência de quem entrasse pela porta giratória. Cartazes discretos passaram a decorar os bastidores dos hotéis, lembrando a cada funcionário que nenhuma diária, por mais alta que fosse, valia mais do que a dignidade de um hóspede. Renato Duarte, ainda hospedado no 10º andar, comentou com a esposa dias depois que jamais esquecera a cena. E que, de agora em diante, prestaria mais atenção a como via as pessoas serem tratadas ao seu redor, não apenas a como ele próprio era tratado. 3 meses depois, num domingo de sol pesado, Fabrício Lemos estava agachado entre os pés de café. As mãos, antes macias, perfumadas, agora ásperas e vermelhas, aprendendo com um trabalhador chamado Zé Roberto a reconhecer o grão maduro pela cor exata. "Esse aqui ainda tá verde, doutor", disse Zé Roberto sem ironia, apontando um cacho com o dedo calejado. "O senhor precisa sentir com a mão, não só olhar." Fabrício, suado e sem o Rolex naquele dia, deixara-o em casa sem nem perceber que o fizera. Apenas assentiu e continuou colhendo. Não reclamava. Não olhava para o relógio caro que já nem usava mais para aquelas visitas. Havia em seu rosto suado algo que nenhum blazer sob medida jamais conseguira comprar. Humildade verdadeira, conquistada na dor do trabalho, não emprestada de um sobrenome ou de uma marca. Joaquim, que passava pela fazenda naquela tarde, observou de longe sem interromper o antigo gerente aprendendo a colher com as próprias mãos aquilo que antes desprezava servir em xícaras de porcelana. Não sorriu abertamente. Não era homem de grandes gestos, mas algo em seus olhos se aquietou. Uma satisfação discreta, do tipo que só sente quem viu, com os próprios olhos, um coração fechado começar, enfim, a se abrir. "Achei que o senhor viesse me humilhar no início", confessou Fabrício, quando finalmente notou a presença de Joaquim entre as fileiras de café. "Achei que era isso que o senhor queria." "Eu já fui humilhado o bastante na vida para saber que isso não ensina nada a ninguém", respondeu Joaquim. "Só ensina a ter mais raiva." "Então por que fez isso comigo?" "Porque humilhação envergonha. Trabalho transforma. Eu escolhi a segunda opção." Fabrício baixou os olhos para as próprias mãos vermelhas e ardidas, e por um instante pareceu prestes a chorar ali mesmo, entre os pés de café. Não chorou. Apenas voltou ao trabalho, em silêncio, e Joaquim seguiu seu caminho sem dizer mais nada. Algumas lições, sabia bem, terminam de amadurecer sozinhas. Continuou chegando ao Eden Palace todo mês, com o mesmo chapéu de palha surrado e as mesmas botas cobertas de barro seco, repetindo sempre a mesma frase para quem quisesse ouvir. "Riqueza que se mede só pela roupa é riqueza pobre de verdade." E dessa vez, ninguém mais riu.